povo que realmente eu considero brasileiro, o Brasil não tá sendo pra gente, não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai descobrir se o Brasil é de verdade dos brasileiros. E quem vai contar isso pra gente é o Jones Manuel. Mas antes de começar esse vídeo, já queria pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? Camaradas, note, esses últimos dias, né, essa altura do campeonato, acho que todo mundo viu a Guerra do Boné. A Guerra do Boné. O Padilha, o Alexandre Padilha, ele teve uma ideia. O Padilha teve uma ideia, meu Deus do céu. E aí, teve uma ideia que era para fazer um boné para se contrapor ao boné ali dos bolsonaristas que estavam usando o boné do Trump, né? Making Great America Again, acho que é assim. I not speak English, né? Eu hablo espanhol. I not speak English, mas eu acho que é por aí. É o Sidônio Palmeira, o marqueteiro que agora dirige a Secom, criou, né, aquele slogan "O Brasil é dos brasileiros", que não tem novidade nenhuma, que por coincidência, inclusive, é o slogan do partido de extrema-direita da Alemanha, é o slogan também de grupos de extrema-direita de Portugal, lá na Alemanha. É Alemanha para os alemães, lá em Portugal é Portugal para os portugueses. Então o Sidônio nem teve queimar muito a cuca para pensar no slogan, né? E aí ele colocou a cor azul, né? Que faz referência, inclusive, ao boné que o Partido Democrata usava. Então é um misto de um slogan ali bastante conhecido com a coisinha do Partido Democrata. E aí, até aí, é isto, né? Paciência, cada um faz o que quer da sua vida e por aí vai. O que é que me chama a atenção? Veja, o bolsonarismo, né, como síntese da extrema-direita brasileira, ele é necessariamente uma corrente política pautado no mais desavergonhado entreguismo, né? Numa perspectiva permanente de aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento, do domínio do imperialismo na economia brasileira, da desnacionalização da economia brasileira. Basta lembrar, dentre outras coisas, que o Paulo Guedes, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, colocou sempre em perspectiva privatizar tudo, inclusive um dos grandes símbolos da luta pela soberania nacional brasileira, que é a Petrobras, né? E aí, provavelmente, o Bolsonaro não conseguiu operar essas privatizações em massa por causa da pandemia. A pandemia foi um grande atrapalho para o projeto liberal fascista do Bolsonaro e provavelmente o motivo que fez ele perder a eleição, viu? Diga-se de passagem. Mas o Bolsonaro, o Paulo Guedes e os militares, porque não vamos esquecer que tinha mais de 7 mil militares no governo, ainda conseguiram fazer a privatização da Eletrobras, que o presidente Lula prometeu rever e nunca fez nada. Conseguiram também fazer a privatização da Landolfo Alves, na Bahia, uma das refinarias mais importantes do Nordeste. A privatização da Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. A privatização da Isaac Sabá, no Amazonas, que era a única refinaria do norte do Brasil. E tentaram fazer mais uma série de privatizações também, além de uma série de ataques à Petrobras, aos Correios, ao Banco do Brasil, à Caixa, à Ceitec, à Cepro e por aí vai, né? Então veja, é muito curioso porque o bolsonarismo é uma corrente entreguista, é uma corrente que suas principais figuras adoram atacar o povo brasileiro, dizer que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é vagabundo, que o brasileiro não tem cultura, que o brasileiro é deseducado e por aí vai. Só que fazem tudo isso apelando para uma retórica patriótica, né? O que é fantástico. Então é muito bandeira, é hino nacional, é camisa da CBF, é por aí vai, enquanto opera concretamente contra o interesse da soberania nacional brasileira. Os patriotas que adoram colocar nas janelas de suas casas a bandeira do Brasil são os primeiros a pedir por Trump ganhar a eleição. São os primeiros a irem atravessar a fronteira e ir lá para os Estados Unidos ilegal para viver o sonho americano. São os primeiros a chamar o Elon Musk de Deus. São os primeiros a falar mal de toda e qualquer cultura brasileira. Os patriotas brasileiros. Patriotas. São os primeiros a, quando o papaizinho patriota perde a eleição, ir lá chorar para os Estados Unidos fazerem intervenção militar no Brasil. Patriotas. Muito patriotas. Patriotas que a primeira oportunidade eles vão morar em Miami.
Eu acho incrível. E aí agora com essas tretas dos bonés, obviamente esse patriotismo que eles não entendem e que eles acham que eles são patriotas, vai aparecer como um problema central de toda essa treta, né? Porque falar que o Brasil é dos brasileiros, obviamente é um absurdo. Porque e os imigrantes? Eles foram lá para os Estados Unidos imigrar, né? Agora estão tendo que voltar tudo amarrado, acorrentado no avião de volta, igual qualquer outro imigrante latino que o Trump está deportando. Patriotas. Vê-se que eles entendem bastante das coisas, né, que eles estão defendendo. Para ser enfrentado, um dos pontos centrais, me parece, é justamente destacar esse caráter antinacional e antipopular do bolsonarismo. O bolsonarismo como a negação de tudo que particulariza o brasileiro no mundo e da soberania nacional brasileira pensada em termos concretos, ou seja, nossa autossuficiência em combustível, nossa autossuficiência energética, a nossa segurança e soberania alimentar, a nossa soberania tecnológica, porque isso tem impactos concretos no dia a dia na vida da classe trabalhadora. Então, de maneira bem simples e objetiva, só para dar um exemplo. Ora, se você ataca a Petrobras e desmonta a estrutura de produção de fertilizantes no Brasil, vai aumentar o preço dos alimentos, né? Porque cada vez mais vai depender da importação de fertilizantes, importação é feita com dólar, toda variação cambial vai ter um impacto quase que imediato no preço dos alimentos, né? Então, por exemplo, atacar a soberania nacional brasileira, destruindo a capacidade produtiva da Petrobras, significa concretamente que a comida vai ficar mais cara no prato do brasileiro, que na hora que você for no supermercado, você vai sentir a comida mais cara, perfeito? Então, assim, são questões bem concretas, questões bem objetivas, né? Só que não é possível colocar esse debate quando a força política de oposição ao Bolsonaro, ela é uma força política neoliberal, ainda que numa perspectiva de um neoliberalismo progressista, e não está disposta a colocar em tela um enfrentamento para a defesa concreta da soberania nacional brasileira. Um governo tão neoliberal que falou que se os alimentos estão caros, então que não compre. Parece até o Bolsonaro que quando falou que a proteína estava cara, então que era para comer ovo. Tamo bem, né, galera? Assim, tamo bem, queria dizer. Então, assim, eu não sei mais que argumentos a galera petista precisa para ver que o Lula não está do lado da classe trabalhadora como ele disse que estaria, né? Desculpa, gente. Vocês foram enganados. Eu sinto muito. Mas essa é a verdade. A verdade é que foi vendido para vocês uma coisa e entregaram outra. Só que a gente da esquerda radical já tá ligado nisso e já tava ligado que isso podia acontecer. Então, assim, a gente já tava esperando. A gente já votou no Lula com isso na cabeça, já sabendo que ele não era comunista, que ele não tem um projeto revolucionário em mente, que ele não quer mudar as estruturas do capitalismo brasileiro de forma alguma. Só fazer reformas. Assim como ele fez no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma. Então, a nós não surpreende. É aquele velho ditado: desapontado, pero no surpreso. O que significa, de novo, em termos concretos, o enfrentamento à dependência, seja como um projeto revolucionário, seja como um projeto reformista. Então, assim, o que mais me chama a atenção é que, com maneiras diferentes, você tem duas retóricas patrióticas vazias. A retórica patriótica do bolsonarismo, ela é vazia porque, como eu já falei, a extrema-direita se caracteriza como uma força política, um campo político essencialmente entreguista, que está vocacionado a aprofundar a dependência brasileira e a desnacionalização da economia, né? Entregando tudo para o imperialismo, para os monopólios estrangeiros. Quando eu digo tudo, pense tudo mesmo, viu? Pense produção de fertilizantes, de fármacos, máquinas e equipamentos, pense a cultura, pense a música, pense o ensino, a literatura, é tudo para o controle de grandes grupos capitalistas estrangeiros e também nacionais subordinados aos grupos estrangeiros, né? E o petismo, ele, embora tenha algum restinho de preocupação com soberania nacional, no grosso, no geral, ele é uma força que não faz absolutamente nada para colocar em perspectiva um projeto de soberania brasileira que passa necessariamente por enfrentar a dependência, o subdesenvolvimento e a subordinação do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então veja, o Brasil é dos brasileiros? Não é dos brasileiros. Sabe por que não é dos brasileiros?
Porque quem manda na produção agrária do país, por exemplo, é meia dúzia de latifúndio conectado aos monopólios estrangeiros de maneira subordinada, que decidiu, por exemplo, reduzir violentamente a área de produção de feijão, de arroz, de macaxeira, que é que o povo come, para plantar milho, soja e cana-de-açúcar para exportação. Pra vocês terem uma ideia, só 3% do milho produzido no Brasil é para consumo interno, viu? Todo o resto é para exportação. E a soja brasileira é grosso modo exportação, viu? Em vez de plantar feijão, que é o que norte a sul do Brasil é um alimento básico da mesa do brasileiro, tá plantando soja no lugar para engordar porco na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Perfeito? Assim, não, o Brasil não é dos brasileiros, sabe? A verdade é que eu acho que cabe uma discussão antes disso, inclusive. A discussão do que é o povo brasileiro. O que é o brasileiro? Quem é o brasileiro? Quem é a população brasileira? São essas pessoas que estão falando aí que o Brasil é para os brasileiros? São os políticos que representam os brasileiros? É a elite brasileira branca que representa o povo brasileiro? Ou o povo brasileiro é o povo trabalhador? É o povo pobre, é o povo periférico, é o povo preto, é o povo pardo, é o povo indígena, são os povos originários que estavam aqui, que são os verdadeiros brasileiros. Eles estão sendo considerados nessa conta de que o Brasil é para os brasileiros? O Brasil é para eles? O Brasil é para nós? O que a gente tem direito aqui no Brasil? A gente tem direito à moradia? A gente tem direito à educação? A gente tem direito à saúde? A gente tem direito à alimentação adequada? A gente tem dinheiro à saúde, lazer? A gente tem direito a ir na rua e voltar para casa sem medo de não voltar? Ou a gente tem um país extremamente desigual, onde tem gente morando na rua, passando fome, principalmente pessoas pretas, pardas, periféricas e povos originários? Então, que brasileiro é esse que eles estão falando que é pro Brasil? Porque, para quem eu conheço e pro povo que realmente eu considero brasileiro, o Brasil não tá sendo pra gente, não. O Brasil, ele tem uma das melhores possibilidades do mundo do ponto de vista de geração de energia elétrica e uma geração de energia elétrica à base de hidrelétricas que o seu valor está quase todo amortizado, ou seja, os investimentos pagos para construir a hidrelétrica, a barragem, já foram pagos, né? Os investimentos feitos já foram pagos. Então, a gente deveria ter uma das energias elétricas mais baratas do mundo. Porque além da gente ter uma infraestrutura de geração de energia barata, diversificada, que o valor do investimento já foi, grosso modo, amortizado, a gente tem uma infraestrutura pronta, né? Geração de energia hidrelétrica, a gente tem urânio disponível. E aí eu sei que tem um debate muito longo sobre energia nuclear e tal, mas é isso, gente. A gente tem urânio disponível, a gente tem uma boa reserva, inclusive de urânio, a gente tem muita disponibilidade de energia solar, de energia eólica, geotérmica e por aí vai. O brasileiro, grosso modo, paga uma conta de luz absurda, com serviço péssimo, e todo o parque de produção e distribuição de energia elétrica do Brasil está sendo privatizado para grupos estrangeiros, em que o caso mais aberrante, o caso vitrine, é o caso de São Paulo, que o governo da Itália decidiu melhorar seu balanço de pagamentos e mandou a Enel, que administra o serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo, aumentar sua margem de lucro. Serviço monopolista, para aumentar sua margem de lucro, só tem dois caminhos: ou aumenta a tarifa ou reduz custo, ou os dois. A Enel reduziu custos de maneira violenta. São Paulo vive tendo apagão. A cidade mais importante do Brasil, a cidade mais, do ponto de vista econômico, né? A cidade mais importante da América Latina, do ponto de vista econômico, e ela vive tendo apagão porque o governo da Itália decidiu melhorar seu balanço de pagamentos, extraindo mais lucro das empresas que ela controla pela periferia do sistema capitalista, como a Enel de São Paulo. Então, assim, o Brasil é dos brasileiros? Não. Assim, o Brasil tem uma geografia excelente para criar um modal de transporte e de infraestrutura diversificado, centrado em longas distâncias, em malha ferroviária, mas que tem transporte marítimo, navegação de cabotagem, possibilidades várias que a gente tem de transporte, e a gente tem um país conectado basicamente por malha rodoviária, dominado por marcas estrangeiras, monopólios estrangeiros, um sistema rodoviário falho, precário, problemático. Todo ano morrem mais de 30 mil brasileiros no trânsito, é número de guerra civil, e nada acontece feijoada. Puta que pariu, hein, JK? Puta que pariu, eu que só queria dizer isso. Toda vez que eu penso em modelo rodoviarista, eu fico pensando, vai se fuder, Juscelino Kubitschek. Com esses 50 anos em 5 que você quis fazer, fazendo rodovia pelo Brasil inteiro, quando a gente podia ter trem pra lá e pra cá, que é mais barato, que é melhor pro meio ambiente. E aí agora a gente tem um monte de montadora estrangeira, Fiat, Volkswagen, Honda, Chevrolet, só montadora estrangeira, não tem uma montadora brasileira.
Nenhuma. Quando a gente podia estar com ferrovia muito melhor para o Brasil inteiro, podia estar sem poluir o Brasil do jeito que a gente está. Então, gente, a verdade é que nós continuamos colonizados. A diferença é que esse colonialismo hoje é através de empresas e antigamente era através do próprio colonizador aqui do nosso lado, batendo o chicote nas nossas costas. Mas a gente continua colonizado porque toda a nossa lógica econômica continua levando o nosso dinheiro para as colônias, para a Europa, Estados Unidos. Então, assim, o Brasil é para os brasileiros? Que brasileiro? Que brasileiro? Porque o povo brasileiro não tem acesso a esse Brasil. Cada vez menos tem acesso a esse Brasil. Cada vez mais não tem acesso a direito nenhum, porque todos os nossos direitos estão sendo dados de mão beijada novamente para os nossos colonizadores. Enfim, a neocolonização. É o que a gente vive hoje em dia. A gente vai continuar fingindo que não está acontecendo nada? Eu não. E eu espero que vocês não. Então, o Brasil dos brasileiros, não. E a gente pode sair dando vários exemplos. Gente, pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma das maiores disponibilidades do mundo. Se não me engano, inclusive, se não me falha a memória, eu acho que é a maior do mundo de recursos hídricos, né? Aqui em Pernambuco, meu estado, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável. Então, o Brasil é dos brasileiros? Não. Quem é que manda no Brasil? A classe dominante brasileira, que é, como diria a grande Vânia Bamberra no livro Capitalismo Dependente Latino-Americano, é uma classe dominada. Ela é dominante frente às classes trabalhadoras, mas dominada frente ao imperialismo, né? Então, os banqueiros, latifundiários, grandes comerciantes, industriais, proprietários de monopólios de mídia e por aí vai, formam um bloco interno de dominação frente aos não proprietários, né? Frente à classe trabalhadora, à classe média, aos pequenos proprietários, forma um bloco de dominação, mas é subordinada ao imperialismo. Então, o Brasil não é dos brasileiros e, concretamente, os brasileiros comandam cada vez menos a dinâmica do Brasil, porque neste momento a gente vive um ciclo histórico de aprofundamento da dependência e da desnacionalização da economia brasileira, de aprofundamento do colonialismo cultural, de aprofundamento da capacidade de dominação sobre a vida política do país, a tal ponto de que é tanto ataque, que é até difícil acompanhar. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, foi aprovado no Congresso Nacional uma ampliação da venda de terras para estrangeiros, né? Flexibilizando ainda mais. Eu lembro que em 2021 eu vi um dado que o Brasil estava entre os 5 países do mundo que mais tinham terras na mão de estrangeiros. É tanto ataque, que eu tô desde o ano passado com isso na cabeça de voltar a esse tema, de procurar atualização dos dados, sabendo, depois das mudanças que foram feitas durante o governo Bolsonaro, como é que está esse dado hoje, o quanto cresceu a compra de terras brasileiras por empresas estrangeiras, e assim, não consegui fazer isso ainda. Inclusive, se alguém tiver esse trabalho pronto, esses dados, eu cito direitinho, viu, gente? Pode me mandar o artigo, o texto, eu cito direitinho, dou os créditos e tal. Porque, por exemplo, é um tema fundamental. Mas assim, não dá, porque é muito ataque, e é teto de gastos, e austeridade, e é privatização, e privatiza a Sabesp, privatiza a Gepisa do Piauí, e agora o governo Raquel Lira aqui de Pernambuco, junto com o governo Lula, quer privatizar a Compesa, e privatiza estrada, e privatiza portos, e privatiza aeroportos, privatiza terminal portuário, e tome privatização. E a Big Tech fala o que quer e quer entregar a Vibraz. A Vibraz agora tá para ser vendida por uma empresa saudita, né? Bota aí na tela, Max, inclusive uma matéria. Então, assim, é uma guerra despolitizada porque por perspectivas diferentes. Aqui, presta atenção, viu? Escute direito. Não tô dizendo que os dois são iguais. A extrema-direita é muito pior, né? Porque, dentre outras coisas, ela é abertamente sionista, por exemplo. Mas são dois lados brigando, afirmando sentimentos, slogans patrióticos, e a questão concreta da soberania não é enfrentada na positiva, ampliando o grau de soberania brasileira por nenhum dos dois campos políticos, hoje, neste momento, né? Eu lembro que um famoso pensador argentino, né, o Scalabrini Ortiz, ele certa vez falou que soberania pode ser pensada concretamente a partir de 3 palavras, né? Soberania produtiva, soberania tecnológica e soberania cultural. É isso, né? É isso. Acho que é um bom resumo. Veja, a soberania nacional, ela se afirma a partir da capacidade interna de um país de ter uma potente produção
de complexidade produtiva, produção tecnológica, industrial, né? E produzir ciência e tecnologia e de afirmar sua expressão cultural, sua identidade cultural, tendo uma potente indústria cultural. Fora disso, a gente tem, grosso modo, patriotada vazia, né? Fora disso, a gente tem, grosso modo, patriotada vazia. É claro que o país pode ser um país bem pouco industrializado, né? Um país bem pouco com capacidade de influenciar na divisão internacional do trabalho, mas por elementos políticos, ideológicos, ser um país muito importante no sistema internacional, no sistema imperialista, né, e ser, inclusive, um símbolo de afirmação de soberania nacional, como é o caso de Cuba. Do ponto de vista econômico, a economia de Cuba é uma economia meio ridícula, né, gente? Assim, é um paíszinho pequenininho, de 10 milhões de habitantes, que não é riquíssimo em recursos naturais e por aí vai. Pelo contrário, Cuba não tem, sei lá, petróleo, tá ligado? Suficiente, de boa qualidade, enfim. Mas Cuba tem um papel fundamental no sistema interimperialista global, porque, porra, primeira e única revolução socialista consolidada das Américas, na boca dos Estados Unidos, um símbolo de resistência anti-imperialista, de internacionalismo proletário, de humanismo e por aí vai. Então, assim, Cuba tem um papel hiperdimensionado frente ao que é a sua economia. Então, existem características como essa. Tirando tendências assim que são muito mais específicas, grosso modo, soberania é isso. A soberania tecnológica, produtiva e cultural. Se você não tem isso, acaba que no dia a dia das relações internacionais você pode ter posições aqui e ali mais autônomas, menos autônomas, a depender do governo, mas na prática você num sistema de estados imperialistas, estados capitalistas, você é um país subordinado e é isso. E assim, gente, essa comparação com Cuba é porque, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente é um país gigantesco. A gente tem condições de ter essa soberania nacional, como o Johnny está falando, diferente de Cuba, que tem uma condição muito diferente. Um país pequeno, uma ilha, tá ali do lado dos Estados Unidos. Então, como a gente conseguiria fazer isso de forma muito mais fácil do que Cuba, por exemplo? Por quê? Porque a gente tem condições materiais. O Brasil é um país que tem recursos naturais pra caramba. E o mundo inteiro tá de olho nos nossos recursos naturais, inclusive. E que se a gente tivesse soberania nacional, esses recursos não iam para os outros países do norte global, iam ficar com a gente. As riquezas geradas por esses recursos naturais também. Nossa cultura, o Brasil é riquíssimo na questão cultural, gente. E a gente vive consumindo cultura europeia e norte-americana, porque é o que a indústria cultural nos fornece. Porque o tempo inteiro a indústria cultural brasileira é sucateada. A gente tem a Ancine, que é a Agência Nacional Reguladora do Cinema, que é o que produz os filmes nacionais. Agora a gente está conseguindo uma visibilidade internacional devido ao Ainda Estou Aqui. A Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro e agora ter sido indicada ao Oscar, tá dando uma visibilidade da cultura brasileira internacionalmente. Mas se a gente tivesse investimento, a gente podia ter uma soberania cultural brasileira absurda, gente. Então, assim, a gente tem condição material do Brasil ser soberano, não precisar depender da economia de ninguém, basicamente. Quase ninguém. É claro que a gente sempre vai depender de alguma coisa, porque não tem tudo aqui. Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente tem condições de ser muito mais independente do que a gente é agora. A gente tem toda essa relação de dependência muito porque o governo do Bolsonaro fez tudo isso, fez questão de fazer isso, e aí agora o Lula, que prometeu reverter tudo isso, em vez de reverter tudo isso, está entregando mais ainda. A Cidai, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, foi privatizada nesse mesmo modelo. Todas as empresas hoje em dia que têm controle da nossa água, da nossa luz, do nosso gás, basicamente são empresas europeias ou norte-americanas, gente. Então, como eu falei, e eu vou continuar falando, nós continuamos colonizados. Se a gente quer mudar essa situação no Brasil, a gente precisa investir em soberania nacional e, obviamente, superar o capitalismo, né? Porque, esse capitalismo brasileiro que a gente está vivendo é o que está entregando o Brasil nas mãos dos estrangeiros. Não é coincidência que a China, primeiro, completou um vigoroso processo de industrialização. Primeiro, montou o mais potente do mundo hoje, Sistema Nacional de Inovação. E quando eu falo um processo de industrialização, penso também do ponto de vista de tecnologia militar, né? Afirmou-se internamente
como um país, né, com uma identidade cultural própria, com a indústria cultural potente, com sistema de ensino, com produção cinematográfica, produção de videogame, com tudo que você imaginar, para depois a China assumir um protagonismo global. A partir destes marcos. É claro que a China, na época do Mao Zedong, tinha um protagonismo global a partir de uma dimensão político-ideológica como um dos centros de propagação de uma proposta revolucionária socialista, né? Eles trocaram o elemento de protagonismo no sistema internacional. Então veja, o que me deixa muito triste é perceber que, no fundo, é comprovável que existe um apelo muito grande a uma ideia de Brasil soberano, por caminhos tronchos. Tanto a extrema-direita como o campo progressista, governista, petista mostra que há um apelo, toca, e aí a gente pode depois fazer um debate maior sobre isso, mais amplo, mais longo, mas assim, há um apelo à ideia de um Brasil soberano, de um Brasil foda, de um Brasil autodeterminado, sabe? Esta ideia tem muito apelo. Só que os dois campos, eles estão basicamente disputando muito mais num campo simbólico, dentro de uma lógica memificada, despolitizada, do que dando concretude política a isto, né? A extrema-direita nunca vai dar concretude política a isso, na perspectiva de fortalecer a soberania nacional brasileira, porque é uma força burguesa, essencialmente entreguista, essencialmente aliada ao imperialismo nazi-sionista, né? Aos Estados Unidos e Israel, o eixo nazi-sionista imperialista. Então dali não vai sair nada nunca, sob hipótese alguma. E o campo progressista, que se entende hoje no Brasil hegemônico, é fundamentalmente um campo político neoliberal progressista, que inclusive tem hoje como referência máxima o Partido Democrata dos Estados Unidos, sabe? Então, é isto. E aí, é foda, né? Porque, assim, a ideia do Sidônio é até simplesinha e tal, não sei o quê. Enfim, a gente pode debater se o Gilong é bom ou se é ruim. Enfim, não quero entrar nesse debate. O que eu sei é que, percebam uma coisa, quando eles querem gerar palavras de efeito, palavras de ordem de efeito, de impacto, que capturam a atenção, eles conseguem. Mas isso nunca é gerado para uma coisa boa para a classe trabalhadora na perspectiva de enfrentamento, de organização e de avanço, né, da soberania nacional brasileira. Então, porra, o Sidônio poderia, né, montar, por exemplo, toda uma campanha de marketing em defesa da Petrobras e de retomar todas as refinarias privatizadas, né? Já que ele... Eu tava falando Sidrônio, não é Sidrônio, não, é Sidônio. Enfim, já que ele é muito bom, inclusive por pensar em slogan, né? Até onde eu lembro, acho que o slogan Picanha em Cerveja foi o Sidônio também que criou. É isso, o Sidônio é um gênio, viu? De criar sloganzinho, fácil de pegar, chicletinho e tal. Poderia fazer isso, né? Vai? Não vai. Então é isso, é a guerra do boné, é a guerra do meme, é a guerra da despolitização, em que, no final das contas, o que é importante para pensar a soberania nacional brasileira, o que significa concretamente o enfrentamento da dependência, do capitalismo dependente, isso não está colocado em perspectiva. É por isso que eu, nas redes sociais, e aí caminhando para a conclusão, eu nas redes sociais bem pouco falei sobre isso, porque eu não acho que eu seja obrigado a escolher um lado nessa guerrinha memificada despolitizada não, viu? Eu vou criticar o bolsonarismo, vou bater no bolsonarismo, como eu bati muito, inclusive, quando o Tarcísio de Freitas colocou esse bonezinho ridículo do Trump, desci o cacete lá nele, viralizou pra caralho no Twitter, teve mais de 20 milhões, 20 milhões não, gente, deu uma porra, 20 mil curtidas, não sei o que, milhares de pessoas viram. Mas eu não vou elogiar, nem compartilhar, nem engajar nessa campanha aí governista, não, porque é isso. Eu acho que o nosso interesse enquanto comunistas, enquanto revolucionários, enquanto inclusive brasileiros e brasileiras genuinamente preocupados com o Brasil, é realmente colocar em termos concretos a luta pela soberania nacional brasileira. E esta luta é necessariamente uma luta popular, dos de baixo, contra a burguesia interna, contra o imperialismo e contra as correntes neoliberais, sejam elas de esquerda e de direita, e as correntes fascistas que atuam no cenário político brasileiro. Gente, tem que ser, sabe por quê? Porque senão vira igual o identitarismo. Vira uma pauta esvaziada. Se você não mantém um horizonte revolucionário naquela pauta, se você não tem como objetivo mudar esse sistema que gera essas opressões, não adianta nada você lutar por alguma coisa. Porque se você não quer mudar a causa daquilo, você vai estar só lutando com a consequência a vida inteira e nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Então,
Então, o grande problema desse discurso e dos discursos identitários é exatamente que eles são esvaziados desse horizonte de superar o capitalismo. E é isso que a gente bate tanto em cima. Porque a gente, comunista, acredita que sem revolução a gente não vai mudar as coisas. Sem a gente superar o capitalismo, não vai adiantar nada, são só reformas, são só esmolas na mão do trabalhador que nunca vão satisfazer e dar a vida digna que o trabalhador merecia de ter, entendeu? Então, quando a gente bate nos dois lados, é exatamente por isso. É porque nenhum dos dois lados está tendo esse horizonte de realmente olhar a base, olhar a causa do problema. Nós nos chamamos de radicais porque a gente vê a raiz do problema. E exatamente a raiz do problema é o capitalismo. E se essa raiz é desconsiderada, esse movimento não serve de porra nenhuma. E é isso que a gente está falando. Então, procurem se organizar em movimentos da esquerda radical que tem esse horizonte revolucionário em mente. O PCBR, se você for profissional de saúde, no SAMECA, se você for profissional da educação, no CZPEM, se você for jurista, nos juristas revolucionários, tem uma cacetada de organização para você fazer a sua organização, para a gente lutar realmente, de fato, por um horizonte revolucionário, pela Revolução Brasileira e pelo socialismo brasileiro, para que a gente tenha a nossa soberania nacional e para que o Brasil realmente, de fato, seja para os brasileiros que produzem, que mantêm esse Brasilzão funcionando, né? Somos nós. E é isso, gente. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais da área de membros, que a partir de R$ 4,99 você consegue ter acesso a todos os vídeos de membros que eu tenho aqui no canal. É isso. Beijos, até o próximo.